Saber como é que resultados realmente extraordinários acontecem? A gente tende a pensar que é por causa de uma grande virada, uma mudança radical. Mas a verdade é que eles vêm do efeito acumulado de centenas de pequenas decisões. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas ideias do livro Hábitos Atômicos, para entender exatamente isso, como mudanças que parecem minúsculas podem, com o tempo, gerar resultados incríveis. E essa é a grande promessa, né? A ideia de que o sucesso não é um evento isolado, mas sim o produto de hábitos diários. Não se trata de conseguir uma única melhoria de 100%, mas sim de fazer 1000 pequenas melhorias de 1%. E para entender o poder disso, não existe um exemplo melhor do que uma história real de superação. Tá, vamos pensar nisso. Como é que uma filosofia de melhorar só 1% de cada vez conseguiu transformar uma equipe que era considerada medíocre em uma verdadeira potência mundial? Imagina só a cena. Por mais de um século, 110 anos para ser exato, nenhum ciclista britânico tinha vencido a corrida mais importante do mundo, o Tour de France. O desempenho era tão, mas tão ruim que uma das maiores fabricantes de bicicletas da Europa se recusou a vender equipamentos para a equipe. Eles tinham medo de que a reputação da marca fosse prejudicada se outros profissionais vissem os britânicos usando suas bicicletas. Era literalmente o fundo do poço. E aí, em 2003, tudo começou a mudar. Foi contratado um novo diretor, Dave Brailsford, e ele chegou com uma filosofia completamente diferente. Ele não estava procurando uma revolução do dia para a noite. A estratégia dele era o que ele chamava de agregação de ganhos marginais. E o que é isso? É basicamente a filosofia de procurar uma pequena margem de melhoria em absolutamente tudo que se faz. E o que mais fascinante é a obsessão pelos detalhes. Eles não deixaram passar nada. Redesenharam os assentos das bicicletas para ficarem mais confortáveis, esfregaram álcool nos pneus para ter mais aderência na pista, fizeram os ciclistas usarem shorts aquecidos eletricamente para manter a temperatura ideal dos músculos, testaram diferentes tipos de tecidos em um túnel de vento para ver qual era o mais aerodinâmico, e isso, gente, foi só o começo. Foram centenas e centenas de pequenas melhorias, cada uma parecendo insignificante sozinho. E o resultado? Bom, o resultado foi simplesmente espetacular. Apenas 5 anos depois que o Brailsford assumiu, nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, a equipe britânica dominou completamente, levando para casa 60% das medalhas de ouro do ciclismo. E depois disso, vieram vitórias no Tour de France, recordes olímpicos, recordes mundiais. A agregação de ganhos marginais não só funcionou, ela redefiniu o esporte. Essa história do ciclismo é incrível, super inspirador. Mas, por que será que, na nossa vida, no dia a dia, o progresso parece tão frustrante, tão lento? É aqui que a gente entra no que o livro chama de o Vale da Desilusão. Todo mundo já passou por isso, né? A gente começa um novo hábito, pode ser ir para a academia, aprender um idioma, abrir um negócio, e por semanas, às vezes até meses, parece que nada está acontecendo. É muito fácil desanimar e pensar em desistir, mas existe uma razão muito clara para essa aparente falta de progresso. Olha, essa imagem aqui talvez seja uma das ideias mais importantes do livro. A gente espera que o progresso seja linear, uma linha reta que só sobe. Mas a realidade é que os resultados dos nossos esforços são, na maioria das vezes, adiados. Existe um período em que o trabalho está sendo feito, a energia está sendo acumulada, mas os resultados ainda não aparecem. O autor, James Clear, chama essa diferença entre a nossa expectativa e a realidade de Vale da Desilusão. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste, sem perceber que o trabalho não foi em vão, ele estava apenas sendo armazenado. Essa frase que ficava pendurada no vestiário do time de basquete San Antonio Spurs captura essa ideia de forma perfeita. A maestria exige paciência. Cada ação, cada repetição é como uma martelada numa rocha. A rocha não quebra na primeira, nem na 10ª, nem na 100ª martelada. Mas aquela 100ª, que finalmente parte a pedra no meio, não teria feito absolutamente nada sem todas as outras que vieram antes. Certo. Então o poder da consistência ficou claro. Mas e aí? Como é que a gente garante que vai continuar martelando essa pedra dia após dia? A primeira grande virada de chave na nossa mentalidade é focar em sistemas e não em metas. O ponto crucial aqui é o seguinte: metas são ótimas para definir uma direção, para saber para onde ir. Mas são os sistemas que garantem o progresso. Pensa bem, tanto os vencedores quanto os perdedores em qualquer área geralmente têm as mesmas metas. Todo atleta olímpico quer a medalha de ouro. Todo candidato ao emprego quer aquela vaga. A meta por si só não é o que diferencia as pessoas. O que realmente as diferencia é o sistema de pequenas melhorias contínuas que elas seguem todos os dias.
Mas existe um nível de mudança ainda mais profundo. Um que vai além do que a gente faz e toca em quem a gente é. O livro descreve 3 camadas de mudança: os resultados, os processos e a identidade. Muita gente tenta mudar os hábitos focando nos resultados. Quero perder peso, ou nos processos. Vou seguir essa dieta aqui. Mas a mudança mais poderosa, aquela que dura, começa de dentro para fora. Começa na identidade. A meta não é correr uma maratona, é se tornar uma pessoa corredora. A meta não é escrever um livro, é se tornar uma pessoa escritora. A diferença parece sutil, mas ela é gigantesca. Quando alguém oferece um cigarro, a pessoa focada no resultado diz não obrigado, estou tentando parar. Ela ainda se enxerga como uma pessoa fumante que está fazendo um esforço. Já a pessoa focada na identidade diz não obrigado, eu não fumo. Fumar faz parte de uma vida passada, não da vida atual. A identidade dela mudou e o comportamento simplesmente acompanha essa nova identidade. Ok, então o foco agora é em sistemas e identidade. Mas como é que a gente torna isso prático no dia a dia? A resposta, surpreendentemente, pode estar ao nosso redor, no nosso ambiente. A gente tem essa mania de achar que disciplina e força de vontade são as chaves do sucesso. Mas o que as pesquisas mostram é um pouco diferente. Pessoas com alto autocontrole não são necessariamente sobre-humanas. Elas são simplesmente melhores em estruturar a vida delas de um jeito que elas não precisem usar a força de vontade o tempo todo. Elas projetam seus ambientes para que os bons hábitos sejam sempre o caminho mais fácil. Olha só que exemplo genial! Uma médica chamada Anne Thorndike queria melhorar os hábitos alimentares de milhares de pessoas na lanchonete de um hospital, mas sem precisar falar uma palavra com elas. O que ela fez? No layout antigo, as geladeiras perto do caixa só tinham refrigerante. Ela e a equipe simplesmente adicionaram garrafas de água a essas geladeiras e espalharam cestas com água por toda a lanchonete. E os resultados foram imediatos e impressionantes. Sem mudar a motivação de ninguém, sem dar palestras sobre saúde, nada disso. As vendas de refrigerante caíram mais de 11%, enquanto as vendas de água subiram quase 26%. Isso prova um princípio fundamental. Pequenas mudanças no ambiente podem levar a grandes mudanças no comportamento. E essa é a grande sacada. É possível assumir o controle. Para ler mais, é só deixar um livro em cima do travesseiro. Para beber mais água, encher algumas garrafas e espalhar em lugares visíveis pela casa. Para praticar violão, em vez de guardar no armário, que tal deixar no meio da sala? O segredo é tornar os estímulos para os bons hábitos óbvios e fáceis de acessar. Então vamos juntar tudo isso. A gente começou com melhorias de 1%, entendeu o platô do potencial latente, mudou o foco de metas para sistemas e identidade e aprendeu a arquitetar o nosso ambiente. No fim do dia, o que tudo isso significa? Essa é talvez a frase mais poderosa do livro. Cada vez que alguém vai à academia, está dando um voto para se tornar uma pessoa saudável. Cada vez que se pratica um instrumento, se está votando para ser uma pessoa musicista. Os pequenos hábitos não só geram resultados, eles reforçam quem somos. Eles são a prova de que estamos nos tornando a pessoa que desejamos ser. E a questão não é sobre ser perfeito. Ninguém ganha todos os votos todos os dias. A questão é, simplesmente, ter mais votos a favor dos bons hábitos do que dos maus. É sobre inclinar a balança a nosso favor, um dia de cada vez. E essa é a pergunta final. Cada pequena escolha, desde o que se come no café da manhã até a decisão de dormir um pouco mais cedo, é um voto. Então, ao final desta análise, a questão que fica não é sobre o que vai acontecer amanhã ou no ano que vem, mas sobre o agora. Qual voto será dado nos próximos minutos? Para que tipo de pessoa esse voto será?